Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer aqui uma resolução comentada de uma prova que foi referente às unidades 1 e 2 da disciplina de Gestão de Carreiras dos meus alunos da Universidade Federal de Viçosa, em Rio Paranaíba. Vocês podem até pensar, por que eu faria uma correção de prova aberta? Bom, o primeiro motivo pelo qual eu resolvi fazer isso é porque, como as aulas são remotas, eu não estou encontrando os meus alunos pessoalmente, como normalmente eu faço após a entrega das provas e as notas, né? Após lançar as notas das avaliações, uma revisão de prova em que eu comento as principais questões, os erros que foram mais comuns e como evitar esses erros em outras avaliações que eu aplicar. E o segundo motivo, e que esse me preocupa talvez até um pouquinho mais que esse primeiro, é a questão de erros simples, mas que são muito recorrentes e que eu tenho certeza que não acontecem só na minha disciplina e que eu acredito que aqui com essas dicas também são muito simples, mas que podem alertar vocês sobre alguns pontos muito importantes que vocês podem evitar, seja numa prova, dependente do curso que você faz, seja num processo seletivo, numa entrevista, em qualquer comunicação oral que você estiver fazendo ou principalmente numa comunicação escrita em que você deixa ali marcas, que você deixa registrado e às vezes algo que você pode abolir de uma vez do seu vocabulário, algum vício que você pegou aí escrevendo, você pode eliminar com essas dicas simples que eu vou passar aqui para vocês. Começando então pelas questões da prova, primeira pergunta era: considerando todas as definições apresentadas ao longo da disciplina até aqui, o que melhor sintetiza para você o conceito atual de carreira? A minha pergunta era para você, mas obviamente o aluno que cursou a disciplina, que estudou, que leu o material que eu disponibilizei, deveria responder baseado naqueles conceitos gerais, em várias noções, nos vários textos que a gente trabalhou em relação à carreira. Os alunos que tiraram nota completa ou as melhores notas nessa questão foram aqueles que responderam contemplando pelo menos 3 dessas características que eu vou apontar aqui. Primeiro, o quanto nós conversamos e refletimos em nossas aulas a respeito da diferença entre carreira e trabalho. Que carreira envolve uma concepção muito mais ampla de um conjunto de experiências, de uma trajetória, de um caminho que o profissional percorre ao longo da sua vida profissional e que vai, na medida que ele constrói essas experiências, dando sentido a uma carreira. O segundo ponto foi relacionado ao fato de que cada vez mais carreira não é uma trajetória, né? Esse caminho que a gente falou anteriormente não é uma trajetória linear, mas é algo para o qual o indivíduo vai ter que constantemente se atualizar, estudar, buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, e isso exige dele muito preparo constantemente. E o terceiro ponto, que é muito importante, que a gente não dissocie a noção de carreira das experiências pessoais, do contexto pessoal, do momento de vida, daquilo que a pessoa considera importante, daquilo que faz os olhos brilharem, o coração aquecer, daquilo que ela gosta, ou até mesmo de idade, momento familiar, casamento, filhos e várias outras situações que fazem parte dessa trajetória, desse caminho que a gente constrói ao longo da nossa vida, que é a nossa carreira ou que são as nossas carreiras, uma vez que o tempo todo o indivíduo pode se reinventar, pode começar a trilhar uma nova carreira. Então, essa era a resposta completona da número 1. Quem mencionou esses elementos ficou com 100% da nota na questão. A segunda questão foi a questão que mais me preocupou, já adianto, porque era uma questão simples, mas as respostas não foram boas. Então vamos lá, vou falar aqui primeiro a pergunta, depois eu comento as respostas.
Considerando que os modelos e tipos de carreira são derivados do sistema cultural, dos valores dominantes, da estrutura social, da estrutura econômica e do sistema político, e que os modelos de carreira são tradicional e contemporânea, e os tipos burocrática, profissional, empreendedora e sociopolítica, responda. Letra A. Quais aspectos específicos do Brasil devem ser levados em conta no que se refere à construção de carreiras neste país? Letra B. Qual modelo e tipo de carreira ou tipos de carreiras estão em ascensão e quais estão sendo mais afetados pelas transformações recentes nas relações de trabalho? Então, a letra A era uma questão baseada num texto que nós discutimos na disciplina, um texto do Chalá, quais carreiras e para as quais sociedades, e o Chalá vai apresentar algumas características muito amplas, mas importantes de serem compreendidas na França, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. E então a pergunta que eu fiz foi, se o Brasil fosse um desses países, que características o nosso país tem que define as preferências ou os tipos e os modelos de carreira no nosso país? E o que eu queria era que o estudante, né, que o aluno da disciplina escrevesse em termos da forma do brasileiro pensar a curto prazo, de querer resultados imediatos, da enorme hierarquia, distância de poder que existe no nosso país, o quanto as pessoas ainda valorizam prestígio, status, às vezes mais até do que experiência e formação, e que há uma grande orientação para a hierarquia e para evitar riscos. São características muito genéricas, é claro que isso não resume o Brasil, mas que refletem preferências de carreira de muitos brasileiros. Era isso que era para ser respondido na primeira questão. Muitos alunos deixaram a questão em branco ou responderam com algumas coisas aleatórias que não tinham nada a ver e que nem não foi discutido em sala de aula, enquanto esses pontos que eu apresentei foram comentados, foram discutidos e a gente tinha elementos aí no material para ser respondido com estes pontos. E a letra B era uma questão também que gerou muita confusão. Eu vi que os alunos erraram bastante essa letra B e a resposta é aquela não era pegadinha não, mas eu fiz para facilitar. De certa forma, eu ajudei no enunciado com parte da resposta. As carreiras que estão em declínio são as carreiras do modelo tradicional e as do tipo burocrática, enquanto as que estão em ascensão são aquelas a empreendedora e a profissional. Também foram temas que nós conversamos em sala de aula, foram pontos que nós apresentamos na disciplina e mesmo assim muita gente não soube interpretar a questão e respondeu com elementos que não faziam parte do contexto, por isso não tiveram aí a pontuação na questão. A terceira questão, referente ao livro Garra, um livro da Angela Duckworth, eu falei bastante desse livro, os alunos fizeram resenha, tenho outros vídeos falando sobre ele aqui nesse canal também. E a pergunta era, o que você entendeu por garra e por que esse é um dos elementos mais importantes para a construção de uma carreira? E aí, o mais importante de ter na resposta era que a definição de garra tem a ver com esforço e empenho pessoal e que isso pode ser, muitas vezes, como a Angela, nos estudos dela, do Duckworth, vem apresentando, que conta muito mais o esforço que propriamente o talento. Essa história de que a pessoa tem um talento nato, que ela tem uma coisa, né, um superpoder ou algo sobrenatural, vem caindo por terra, porque o que os estudos dela demonstram é que as pessoas que conseguem manter os dois elementos da garra, a perseverança e a paixão constante ao longo do tempo, vão conseguir melhores resultados em tudo que elas fazem, inclusive na carreira. Então, aqueles que não desistem, aqueles que não se deixam abater pelo desânimo, provavelmente serão mais bem-sucedidos na carreira. Em linhas gerais, os estudantes foram bem nessa questão,
Mas algo que me chamou a atenção e que também a Angela Duckworth aponta nos estudos dela, é que muitas vezes o aluno, né, o profissional, a pessoa, enfim, que faz os testes dela, tem mais perseverança do que paixão. E nas respostas dos meus alunos, muitos deles se referiram à perseverança, mas nem todos se referiram a essa questão da paixão. Então, gente, não vamos esquecer que garra também tem a ver com paixão. Paixão é você ter algo que realmente faz o olho brilhar, faz o coração bater mais forte, algo que está relacionado ao propósito, a uma missão. E isso também é importante para que a gente tenha nossa garra, né? Nosso empenho e força naquilo que a gente faz. Então, é importante mencionar esses 3 elementos, que garra tem a ver com empenho, esforço e não propriamente com talento, que os 2 componentes de garra é a paixão e a perseverança, e a garra provavelmente faz com que as pessoas tenham carreiras mais bem-sucedidas, ok? Bom, a 4ª questão, também uma questão referente a um livro, um conceito que eu tenho trabalhado na minha disciplina, que é o conceito de florescer, do Mark Seligman, pai da psicologia positiva, né, um dos fundadores. Então, a questão era a seguinte: Mark Seligman, considerado um dos fundadores da psicologia positiva, realizou estudos avançados sobre felicidade que foram publicados no livro Felicidade Autêntica nos anos 2000. Após um tempo, apesar da ampla aceitação dos seus estudos, o autor recebeu também muitas críticas, o que o levou a ampliar o escopo do que ele definiu como sendo características das pessoas com maior bem-estar e satisfação na vida. Com base nessas informações, responda. Letra A, qual o termo utilizado para definir esse novo construto? E é o florescer, ou teoria do bem-estar. Letra B, cite e descreva os 5 elementos que compõem o construto anteriormente citado. E letra C, qual a relação desse tema com a carreira? Então, letra A, já falei, o termo é o florescer. Letra B, são as emoções positivas, que se refere a um estado agradável, ao sentir-se bem. O sentido, aquilo que nos conecta com algo que nós acreditamos que pode ser até maior que o próprio eu. O engajamento, quando nós estamos envolvidos em algo que nós nem vemos o tempo passar. E as realizações, aquilo que nós fazemos de forma relevante, a fim de deixar um legado. E os relacionamentos, os momentos que normalmente passamos na companhia de outras pessoas, que são aqueles que ficam, aqueles que são mais importantes na nossa vida. E o que isso tem a ver com carreira é que o objetivo de uma carreira deve ser proporcionar o florescimento, né? Porque normalmente as pessoas só se engajam com aquilo que elas fazem bem. Daí a importância do autoconhecimento, a importância dos pontos fortes, que a gente também trabalhou aqui nessas 2 unidades, e a importância também de identificar o que faz sentido pra gente, o que realmente faz com que a gente esteja envolvido com algo e queira persistir e permanecer naquilo, né? Que é o que vai dar sentido também à nossa carreira. E a última questão era uma questão totalmente de cunho pessoal, relacionada à ansiedade, que foi tema de uma reportagem da Harvard Business Review. E nessa reportagem falava sobre, foi um dossiê de agosto desse ano, 2020, do quanto a ansiedade tem prejudicado as pessoas ao redor do mundo, principalmente com a pandemia do coronavírus. Então eu trouxe um pequeno trecho da reportagem e perguntei o que tem deixado os meus alunos ansiosos hoje em dia em relação à carreira, e muitos deles responderam que é a incerteza se vai existir vaga, se vai ter trabalho, se eles realmente estarão preparados, como eles poderão se preparar melhor para esse tal novo normal ao qual temos ouvido tanto falar. Então, tudo isso faz com que os jovens
principalmente por estarem muitos deles em casa, estejam muito ansiosos e inseguros em relação ao que os espera sobre a carreira. E aí na letra B, a pergunta que eu fiz foi sobre o que eles fazem para lidar com essa ansiedade, para melhorar essa ansiedade. E aí tive vários tipos de respostas. Eu acho que é muito interessante compartilhar isso daqui. Obviamente eu não vou expor ninguém, mas algo que me chamou a atenção e que também está nessa reportagem, como lidar com essa ansiedade. Primeiro, é reconhecendo que existe algo incomodando e ao reconhecer, ao nomear aquilo que te incomoda, aquilo que te amedronta, aquilo que te deixa inseguro, buscar estratégias, pelo menos para amenizar essa ansiedade. Conversar com amigos faz bem, fazer uma atividade física, ler um bom livro, assistir a uma série, a um filme, encontrar algum hobby, cozinhar, fazer um artesanato, descobrir algo que você tem, algum talento, uma habilidade não desenvolvida, fazer algum curso. E em caso nenhuma dessas estratégias, ou mesmo que você faça essas estratégias e continua se sentindo ansioso, não tem problema algum procurar uma ajuda profissional, muito pelo contrário, Reconhecer a nossa vulnerabilidade, o nosso estado de sensibilidade nesse momento é extremamente importante para que a gente possa superar tudo isso com garra e florescer na nossa carreira. Então essa é a resolução técnica da prova, mas eu queria ainda falar aqui pelo menos 2 pontos que acabam me incomodando e eu sei que acontece com outros professores e com os alunos em outras matérias também. Gente, uma coisa extremamente importante, português. Cuidado com os erros de português básicos, com os vícios. Parece que o aluno chega na faculdade e esquece algumas coisas, Um erro que incomoda bastante e que aparece bastante. Confundir mas com mais. Mais é adição, mas é oposição, contradição. Então, quando você estiver em dúvida, faz o seguinte truque. Se você ler uma frase e que você vai dizer, eu estava indo pelo caminho, mas apareceu uma pedra.